Quando vamos estudar a Cabala, seja ela a Cabala judaica, seja a Cabala hermética, nós vamos falar sobre a árvore da vida e hoje nós estamos estabelecendo o princípio. E para falar sobre o princípio, nós precisamos dar um passo atrás para entender como é que esse princípio começa. Na Cabala judaica, existe uma energia, existe uma entidade, existe um conceito que é a própria divindade, que é Ein Sof, ou infinito, ou só infinito, dependendo da corrente da Cabala judaica que você segue. Na Cabala hermética, que tem muita base cristã, existem 3 véus da existência negativa, Ein Sof e Ein Sof Or. Dentro desse processo, seja qual dos 2 caminhos você queira seguir, é a potencialidade de Deus, é o seu estado de infinita potência que dentro dele almeja se manifestar. Para se manifestar, Deus se recolhe no seu próprio seio, ou seja, é como se ele criasse um espaço vazio dentro de si para que ele possa se projetar como ser manifesto. Nesse espaço vazio, nós vamos encontrar Keter, que é o tema do nosso estudo de hoje. De fato, é um desafio enorme falar sobre algo tão abstrato, mas nós vamos tentar, ao longo desse programa, trazer isso para algo um pouco mais próximo de onde nós estamos. Obviamente, sem perder as suas características. E para que a gente comece a desenvolver as ideias relacionadas a Keter, a gente pode pegar uma definição que eu acho muito interessante, que a John Fortune nos traz, obviamente parafraseando, que é de que Keter é a cristalização primordial daquilo que antes era imanifesto, como o Paulo muito bem disse na abertura. Ou seja, é a primeira manifestação da divindade e, portanto, ela é a representação do todo. Ali em Keter está toda a potencialidade para criar tudo que virá posteriormente. Todos os planos, todos os mundos existenciais vão surgir de Keter. Dentre as suas seus inúmeros simbolismos, ela tem a representação do velho barbado, do rei, de perfil. Um lado desse perfil, desse rosto, está voltado para o que é manifesto, para tudo que será criado no universo. E o outro lado está voltado para o que é imanifesto. E além dessa representação de portal, a gente já tem aí um indicativo que nós, enquanto seres manifestos, não conseguimos de fato olhar para esse rosto virado para o que é imanifesto. Nós não conseguimos acessar isso em sua totalidade. O que nós, enquanto seres manifestos, conseguimos chegar o mais próximo da divindade é justamente para esse rosto virado para a árvore da vida, para aquilo que se manifestou. Mas um outro simbolismo que é bem interessante e que é muito falado quando a gente estuda Keter é a coroa. E a coroa, além desse símbolo de nobreza, de virtuosidade, é aquilo que nós colocamos na cabeça, é aquilo que nos relaciona, que nos conecta com o que está para o alto, com aquilo que é de fato elevado. E aí já fica também uma dica que nós vamos desenvolver ao longo do nosso estudo. Uma das formas de nós acessarmos aquilo que há em Keter, por mais abstrato que seja, é nos voltarmos para essa realeza interna, nos voltarmos para essa capacidade de colocar a virtude no mundo, ainda que nós não consigamos acessá-la de maneira completa. E aí, a partir disso, ainda que eu tenha outras referências mais abaixo, digamos assim, na árvore da vida, em última instância eu estou me conectando a Keter. Em última instância eu estou permitindo que essa energia, que dentro de uma outra cultura, dentro de outras filosofias, será associada ao chakra coronário, desça por todo o meu ser e aí sim me utilize como instrumento para a manifestação do divino. E ainda associada ao símbolo da coroa, ela é o que delimita o pensamento, ela é o que delimita aquilo que está na nossa cabeça e, portanto, permite que as coisas sejam organizadas dentro dela para se formar também base para todo o restante da manifestação, como a gente viu. E aqui a gente percebe tanto o símbolo no macro, que é a Keter, que vai ser a base de todas as outras esferas, que será a base de todas as outras sefirot, mas também a representação no micro do nosso ser. É aquilo que permite que as outras esferas também se manifestem através de nós, ou que nós acessemos a divindade que há nessas outras esferas. E falando das esferas, como eu disse, elas são a representação da divindade, mas elas também falam de atributos específicos da divindade. E embora Keter seja associado a esse deus, a essa figura masculina, como eu comentei, a esse velho barbado,
toda a esfera, em essência, é andrógena, ou seja, ela possui o princípio masculino e o princípio feminino dentro de si, ou se você preferir, Yang e Yin. Mas como é uma palavra masculina e como ela é associada a esse primeiro impulso da divindade, esse impulso ativo, ela então é representada pela figura masculina. Mas a gente pode e deve, para acessar Keter, conseguir equilibrar essas duas energias. Não é à toa que ela fica no pilar justamente do equilíbrio, né? O pilar Exato. do meio dentro da árvore da vida. E você citou, João, a ideia de que Keter seria a base, né? A base para todo o resto, né? Para toda a manifestação. E como base, a gente pode entender que Keter é justamente a semente do qual tudo vai germinar, né? Então, se a gente pensa que Keter ela está lá em cima, dentro da representação que a gente tem da árvore da vida mais conhecida, né? Keter está lá em cima. Essa árvore, ela na verdade está se desenvolvendo para baixo, né? Ela é uma árvore de ponta cabeça, vamos colocar assim, onde você tem a base da árvore em Keter e a copa da árvore, né, os seus frutos, em Malhut, na extremidade oposta. Cabe a nós, obviamente, dentro do nosso processo ascensional, fazer o caminho inverso, construir de fato a árvore de cabeça para cima, onde a gente vai sair de Malhut, a gente vai sair desse reino e a gente vai encontrar esse rei. A gente vai se encaminhar em direção a essa coroa, a esse ser sublime. Interessante se falar sobre Keter, porque Keter ele é uma coisa um tanto quanto um paradoxo, né? Porque, como você mesmo disse, é difícil falar de algo que é muito abstrato, né? E dentro de um determinado ponto de vista, a gente pode dizer que é impossível para nós alcançarmos Keter, é impossível para nós entendermos Keter, é impossível para nós interagirmos com Keter, o que é uma verdade. Mas, em contrapartida, a gente também está interagindo com Keter e acessando Keter a todo instante. A todo momento a gente está interagindo com o Keter. Quando eu interajo com vocês, quando eu interajo com o público, quando eu interajo com essa caneca, com o meio ao meu redor, eu estou também interagindo com o Keter, porque tudo é Keter. Uma outra forma da gente entender o simbolismo das Sefirot, né, que aí já não seria mais dentro da árvore da vida, mas seria dentro de a ideia de círculos concêntricos, né, onde todas as Sefirot, a partir de Keter, estão dentro de Keter. Então, Keter seria esse círculo maior, que abarcaria Rokhmah, e Rokhmah abarcaria Binah, e assim por diante até Malhut, que seria o menor desses círculos. Então, a gente pode entender que tudo, na verdade, é Keter. Como o João disse, as demais esferas, elas são atributos específicos, ou seja, são especificidades que você já encontra dentro de Keter. Só que a partir do momento que Keter se manifesta, né? A partir do momento que Keter, a gente pode dizer que a partir do momento que esse rei, que essa divindade, a gente pode até associar a ideia de Keter à ideia do próprio Deus, né? A partir do momento que esse Deus ele quer se conhecer e então ele se manifesta para isso, ele vai utilizar de seus próprios atributos, ele vai colocar esses para fora, entre muitas aspas, na verdade vai colocar esses atributos para dentro, né? Para esse espaço vazio que ele criou dentro dele, como o Paulo mesmo disse, para que ele possa justamente, através dessa pluralidade de formas, através dessa pluralidade de manifestações, que ele possa conhecer suas várias maneiras de se manifestar. Né? A gente sempre fala aqui, né? A verdade ela é única, só que nenhum de nós é detentor dessa verdade. Isso não significa que as nossas meias-verdades sejam mentiras de maneira absoluta. Por quê? Porque cada vez que nós acessamos uma parte dessa verdade, nós estamos acessando uma parte de Keter e nós estamos, naturalmente, conseguindo manifestar essa verdade, mesmo que de maneira relativa, na nossa vida. O problema é que eu consigo apenas enxergar uma fração dessa verdade. O Paulo enxerga outra, o João enxerga outra, vocês enxergam outra. E, embora todas elas sejam verdades, cada uma delas abarca apenas uma faceta desse grande ser. Unindo todas essas verdades, a gente poderia dizer que a gente alcança de fato a verdade que é Keter. E é justamente esse ser, né, justamente essa potência que, através das suas infinitas manifestações, recolhe, vamos colocar assim, o conhecimento, recolhe as frações de verdade de cada uma delas e, através disso, ela consegue compreender aquilo que realmente é. Ela consegue ser de fato, né, esse Deus consegue ser de fato onisciente. Por quê? Porque ele vai através das várias experiências, ou seja, ele vai através da multiplicidade da manifestação e conhecendo os mais diversos pontos de vista, ele vai conseguir conhecer
tudo, toda a verdade, tudo aquilo que é. Que no final das contas, ele vai conhecer uma única coisa, que é a si mesmo, né? Então, a gente pode entender que se aproximar de Keter, na verdade, é se aproximar da verdade em si, dessa verdade una, né? E por mais que pareça algo muito distante, como eu mesmo coloquei, a gente tem que entender que ela não deve ser vista como um ponto de chegada, mas sim como um alvo a ser buscado. É como o horizonte, né? A gente tem que falar a famosa metáfora do horizonte. Você vai buscar o horizonte, mas a partir do momento que você se aproxima dele, ele se afasta de você. Porque a Terra não é plana. Porque a Terra não é plana. No modelo Terra Globo isso acontece. Talvez em outros modelos não. Mas você nunca alcança o horizonte. Mas é justamente a busca por esse horizonte que faz com que você se desloque. Então, mesmo que a gente nunca alcance de maneira absoluta Keter, ou quiçá a gente alcance, isso não importa, não faz diferença. O importante é a busca, é a jornada. Buscar Keter, se elevar, como o João falou, buscar se elevar, né? Buscar alcançar aquilo que é altivo dentro de nós mesmos e fora, né? Essa busca por esse horizonte, por mais que a gente não chegue nele, é o que vai fazer, é o que vai propiciar que nós nos desloquemos dentro da consciência e que a gente vá abarcando de pouquinho em pouquinho mais sabedoria, mais verdade, mais iluminação para a nossa própria existência, para a nossa própria manifestação. Dentro desse processo, né, dando continuidade, mas ao mesmo tempo abrindo parênteses, né, os nossos grupos de estudo, né, no nosso site pedradeafiar.org, você encontra o processo de inscrição neles. Nós seguimos esse modelo de abarcar várias coisas, perceber várias coisas e utilizar essas multiplicidades para conhecer a verdade que está por detrás. Então, caso você queira tentar se aproximar um pouco de Keter dentro desse processo, venha estudar com a gente, o link está aqui embaixo. Aproveita também, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, se torne membro também para ter acesso a conteúdo exclusivo e antecipado também, porque isso, além de te ajudar, ajuda todos nós dentro do canal, e isso também é uma forma de manifestação do próprio Keter. Dando continuidade ao estudo, aprofundando ainda um pouco mais, né, nós já pincelamos através do que o Patrick acabou de falar e o nosso alto jabá sobre os nossos grupos de estudos, que você se aproxima de Keter observando outros pontos de vista. Mas é sempre importante, quando nós fazemos um estudo da árvore da vida, e Keter simboliza um significado na árvore da vida, que esse significado é uma tentativa de uma revelação de um mistério que está escondido dentro da Torá, dentro da Bíblia judaica, caso assim você prefira, né? E ele representa o processo criativo criador que nós vamos encontrar no primeiro versículo da Bíblia, né, da Torá, do Gênesis em si, do Bereshit. E muitas das vezes a gente vai tentar associar esse Keter ao Elohim, a gente vai tentar associar o Keter ao próprio Bereshit, e não. Keter está para além. Keter vai representar para todos nós o Aleph oculto no primeiro versículo. Ele é a divindade que serve de base, que através da sua ação criativa criadora estabelece o princípio criativo criador da manifestação. Ele é essa base que, quando nós observamos o Aleph, a primeira letra do alfabeto, né, nós vamos perceber que ele simboliza o Um, que é a ideia da unidade no qual todo o universo se manifesta em si. Ele é esse palco inerte que gera a potencialidade para que tudo possa se manifestar. E ele observa sempre o diretor que está para além do palco e os atores que estão dentro desse palco. Quando nós observamos o Aleph, essa pulsão criativa criadora, nós podemos lê-lo como Aluf, Senhor, numa representação de que ele é o nosso dono. Esse Deus manifesto, ele é o nosso dono, num simbolismo que nós seríamos escravos desse dono. O que significa ser escravo desse dono, desse Senhor? Que nós temos a concepção, nós temos a nossa particularidade, porque cada um é escravo que exerce uma função específica, mas todos devem agir de acordo com a vontade desse Senhor. Então, quando nós vamos buscar, mesmo em Malhut, na nossa vida, ou em qualquer caminho da árvore da vida que nós nos encontremos, nós devemos sempre perguntar: o que esse Senhor quer que eu faça? O que esse eu superior quer que eu inferior,
manifeste, para que eu me torne um instrumento dessa vontade, desse desejo superior que quer se conhecer. E assim eu atuo no mundo, né, como uma escola de aprendizado. Eu olho para esse mundo e percebo que o mundo manifesto é como eu consigo compreender a mim e, consequentemente, a própria divindade. Eu vou observar através dessas transformações e do próprio simbolismo do Aleph, que o Aleph, o desenho dele, ele é composto por 2 iodes e um Vav. O iode superior representando a própria divindade em sua pequenez, no sentido de é a semente que tudo cria e ao mesmo tempo é o pouco que eu consigo perceber dessa divindade. O iode inferior, né, ou iude, né, o judeu, não no sentido de raça, de povo, de religião, mas de pessoas como um todo, que nós somos pequenos em face a esse iode superior. E nós devemos sempre nos colocar de maneira pequena em relação a ele. É olhar no mundo e não perguntar aonde Deus está, mas é olhar o mundo e perguntar aonde eu devo estar segundo a vontade de Deus. E para isso, nós nos unimos a esse iode superior através do Vav, dessa fé, desse gancho que nos une dentro desse processo criativo criador, que é o Vav, não de uma fé do qual eu apenas acredito e fico observando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mas de que uma vez que eu vislumbro a vontade do meu Senhor, a vontade de Deus, eu ajo. Eu não sei o que vai ter na frente, mas eu acredito e confio no processo. Kabbalah significa receber, mas também significa aceitar. Muitos de nós recebem ensinamentos, mas poucos são aqueles que aceitam esse ensinamento. E aceitar é colocar em prática, é confiar no processo, é saber que o futuro, o mundo no qual eu estou me manifestando, ele é incrível, ele não pode ser compreendido de maneira absoluta, né? Mas ele é maravilhoso, assim como quando eu olho Deus, né, o Aleph escrito ao contrário, eu vejo Pele, que é maravilhoso, eu percebo quão grandioso ele é e quanto ele me sustenta com a sua mão forte, ele me segura e me conduz aonde quer que eu vá, porque ele é esse palco inerte que gera a potencialidade da nossa vida. É a busca constante que nós devemos ter em todas as esferas da árvore da vida, de buscar sempre fazer a tua vontade. Tua no sentido que eu me percebo separado dele. Então, enquanto eu sou um eu, ele é tu, aquele com quem eu falo. Mas sem perceber que, na verdade, eu sou ele em si. Existe uma frase que fala que apenas o Deus dentro de si consegue conversar com o Deus do cosmos, porque apenas Deus reconhece Deus, apenas Deus entende Deus. Então é fundamental que em qualquer jornada que eu me encontre, essa informação original que Keter traz para a gente é entender: existe uma parcela divina dentro de mim. Eu preciso encontrar essa parcela divina. E ao encontrar essa parcela divina, através de cessar as multiplicidades, compreender a totalidade, eu começo a conversar com Deus. No Pedra de Afiar, nós temos várias práticas que nos auxiliam dentro desse processo. Obviamente, como o Patrick e o João comentaram, nós não conseguimos fazer isso de forma absoluta. Mas mesmo de forma relativa, isso nos auxilia muito no nosso caminho, porque nós conseguimos perceber, mesmo que por um determinado momento, em que eu e o Pai somos um, usando um simbolismo cristão, que você vai encontrar dentro da Cabala hermética, mas que você não vai encontrar dentro da Cabala judaica. Mas é perceber que, dentro da Cabala judaica, eu sou Abraão, né? O primeiro, aquele que tem duas mulheres, Sara e Agar. Sara é a minha esposa, Agar é a serva da minha esposa. Agar, depois de 10 anos, olha o Yud aparecendo aí de novo, me dá um filho em potencialidade, aquele que não é verdadeiramente meu herdeiro, mas depois de outros 10 anos, olha o Yud novamente, Agar me dá o filho que é verdade. Sara me dá o segundo filho, que ele é de fato a minha semente. Esse primeiro filho, ele é a minha semente. O segundo filho, ele é a árvore
que é a semente que se desenvolve, e ele cria os frutos que somos nós mesmos, que é a própria divindade. Dentro desse aspecto constante, eu vou perceber que é justamente esse Aleph que nos dá a potencialidade. Ele é apenas a semente, mas é a semente que contém o potencial da árvore. E essa árvore vai dar uma semente que vai ser plantada para gerar uma nova árvore e que o fruto, a semente dela, vai ser de novo o próprio Keter. É o início e é o fim que se encontram constantemente. É a capacidade que nós devemos ter de observar todos esses aspectos da manifestação e realizá-los na nossa própria vida. Entendendo o Keter, entendendo o que ele significa, nós conseguimos entender qual é o ponto de partida do qual todos nós devemos estar e seguir. Porque se nós desejamos subir a árvore da vida, e acredito que você deseja subir a árvore da vida, você precisa saber qual foi o caminho que construiu o Malhut para poder fazer o caminho de retorno. E nada como meditar a respeito de Keter para entender por onde você vai caminhar, por onde você já caminhou, até você perceber que você apenas está se projetando nesse mundo e retornando para esse mundo. Porque o processo de manifestação em Keter nada mais é do que o Deus manifesto pensando nele mesmo, sem sair do lugar. Pois Keter é atemporal. Embora ela esteja dentro do tempo, o tempo ali não passa. Porque ela é apenas o Deus manifesto. Apenas, entre muitas aspas, o Deus manifesto. O Deus que a tudo sustenta, a tudo provém, a tudo dá. E Ele só espera uma coisa de nós, que nós o compreendamos. E Keter é a base para isso. E até o próximo programa. Tchau, tchau.